Fala galerinha do J Explica, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, mais uma aula de literatura comigo, professora Bá. Bom, quero lembrar vocês que nós temos videoaulas aqui no J Explica de segunda a sábado e nós temos um grupo onde a gente manda as apostilas. Então, se você quiser entrar, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos e é isso aí, bora lá! Bom, hoje nossa aula é de uma escola literária que vai, tá começando a mudar a literatura, ficar um pouquinho mais brasileira. Então a gente vai falar de arcadismo, tá? Tenho certeza que alguns termos aí dessa escola literária você já ouviu. O arcadismo ele também pode ser conhecido como neoclassicismo, tá? Então, arcadismo e neoclassicismo, beleza? Então, esse aí é as escolas, tá? Tal qual a gente vai trabalhar. Então, bora lá. Falando um pouquinho aí de contexto histórico, né? Como sempre, a literatura brasileira, ela tem uma influência europeia, né? Então, tratando-se aí do contexto histórico da Europa, tá? Estava acontecendo ali o século das luzes, né? O iluminismo, né? Século aí iluminado pela razão. Então, aquela história que a gente já trabalhou nos vídeos passados, muito presente a questão da razão humana, tá? Estava acontecendo também ali a Revolução Francesa, então aqueles ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, já estava aí, né, sendo colocado em prática, beleza? Nós tínhamos também a Revolução Industrial, então com a Revolução Industrial nós temos um crescimento muito grande do mercado capitalista, né, do capitalismo, e isso tem sim muitos benefícios, mas tem muitos malefícios, a gente vai vendo isso ao decorrer, né, da literatura, tá bom? Nós temos também a independência americana, tá? A América do Norte foi a primeira das Américas, né, a declarar independência, e isso ali mexe também, né, com a Europa, tá? Então, só dando um apanhado geral sobre o contexto histórico europeu, beleza? E aí, o que nos importa, o contexto histórico brasileiro, tá bom? Então, nós estávamos vivendo ali, né, uma era de Brasil colônia, então o Brasil, ele ainda era colônia de Portugal, e aí, né, Portugal sempre interessado nos nossos bens, nós temos aí essa questão do ciclo da mineração. Então, Minas Gerais tem a ver com essa coisa de mineração, tá? Então, muito ouro, como a gente já tinha trabalhado anteriormente no Barroco, tá? Permanece aí nessa questão de, né, dessa exploração visando os minerais presentes no Brasil, tá bom? Então, a gente tinha aí a ida dos filhos da elite mineira para a Europa, tá? Contato com a cultura iluminista neoclássica dominante. Então, foi esse pessoal aí, esses né, burgueses, esses ricos, nessa elite, que vai até Portugal estudar, tem aí esse contato com a cultura europeia, na época, como eu já disse anteriormente, iluminista, nessa coisa neoclássica, então, saindo ali do barroco, né, contando-se com algo mais simples, que é o arcadismo, a gente vai ver isso mais pra frente na nossa aula, e eles trazem aí esse arcadismo para o Brasil. Então, eu vou até a Europa, conheço tudo que está acontecendo lá, trago isso ao Brasil. Não muito diferente da nossa globalização, né, galera? Então, é tudo de acordo com o que eu conheço, tá? Então, aí eles trazem essa questão aí para o Brasil, esse arcadismo para o Brasil, tá? Então, aí vai acontecer aí esse choque entre culturas. Por que esse choque entre culturas? Porque na Europa já estava acontecendo aquela era Arcade, uma coisa mais simples, e aí as pessoas chegavam no Brasil onde predominava o barroco, e o barroco era a escola dos exageros. Então, é exagerado na arquitetura, é exagerado na arte, é exagerado num geral. E o arcadismo ele é muito simples. Perceba pelas imagens que eu coloco. Eu vou voltar aqui, perceba aí a sobriedade das imagens. É muito campal, é muito, né, uma questão mais natural, diferente do barroco. Então, entra aí nesse conflito, esse choque entre culturas, né, que a gente estuda um pouquinho desse conceito em geografia, tá? E isso acontece, esse choque entre culturas, porque predominava o barroco no Brasil, porém, né, o barroco dentro do Brasil, mas quem vinha de fora já estava, né, acostumado com o arcadismo, né, com o Arcade,
que era da Europa. Então, entra aí em conflito nessas duas culturas, tá bom? E aí que vai começando, né, a surgir o arcadismo, tá? Então, já entrando aí em suas características. Então, vamos lá. As características do arcadismo, elas são completamente opostas às características do barroco. Ou seja, vocês lembram que eu tratei em barroco uma coisa muito carregada, uma coisa, de certa forma, muito enfeitada. Então, sempre aquela coisa, né, de mais e mais e mais e mais. Chega aí o arcadismo e entra em conflito com isso. Então, no arcadismo, o menos é mais, tá? Então, existe aí essa busca da simplicidade, né? Sempre aí uma coisa mais simples, uma coisa mais sóbria. A gente percebe isso claramente na arte, tá? A arte, literatura. Então, a gente percebe realmente essa busca da simplicidade, beleza? Nós temos aí a imitação da natureza. Quando eu digo imitação da natureza, eu não quero dizer que o homem estava ali imitando uma árvore, de forma alguma, Seria a imitação do que é natural. Então, a imitação do que é natural ao homem, do que é bom ao homem. Isso seria essa imitação à natureza. Sabe quando a gente fala que eu quero ter qualidade de vida? É isso. O arcadismo, ele é essa busca pela qualidade de vida, né? Normalmente, quando eu era de São Paulo, por exemplo, e aí quando a gente muda para o interior, você percebe que aumenta a sua qualidade de vida. O que isso quer dizer? Que nós temos, como eu posso explicar? A qualidade de vida aumentada, nós temos mais tempo para curtir, nesse sentido, sem muita correria, algo mais assim calmo, algo mais natural, fechou? Nós temos aí a imitação dos clássicos. Quando eu digo isso, eu quero dizer mais uma vez a volta dos valores greco-romanos, né? A volta desses valores aí antigos, tá? Então, essa imitação dos clássicos é engraçado que ela é presente na literatura. Uma escola sim, uma escola não. Uma escola sim, uma escola não. Então a gente já tratou, né, isso lá no humanismo e voltamos de novo aí. E a moto passando atrapalhando meu vídeo, enfim. Voltamos aí de novo no arcadismo, com essa imitação dos clássicos, tá? A ausência de subjetividade. Isso é uma característica que quem igual eu não curte muito. Quem é igual eu não vai curtir muito, mas sim, tem essa ausência da subjetividade. Vai ser algo formulado, algo que não vai ter, né, conflito de razão humana. Eu particularmente gosto de escolas como o romantismo que são carregadas de subjetividade. Eu gosto de pensar, eu gosto de me, né, entreter no texto, entrar lá dentro e dar umas viajadas loucas, tá? Mas isso não acontece no arcadismo, é algo muito objetivo, beleza? Então é algo muito padronizado. Tinha sim uma fórmula a se seguir, né? Dentro aí dos romances, tinha lá o cara que amava a mulher, e esse cara que amava a mulher, ele era galante. Então, esse amor galante, ele era cavalheiro. Ele tinha que tratar a dama daquela maneira. Tinha que abrir porta quando ela entrasse. Sabe? Toda essa questão que a gente já conhece, né? Do galanteador, né? Daquele homem romântico, essas coisas. E aí eu deixo em foco duas características que, inclusive, estão grifadas, que seria o bucolismo e o pastoralismo, tá? O que seria essas duas coisas? Gente, busca ao natural. Então, as duas são a busca aí pela natureza, a busca pelos valores naturais, pelo tempo, né? Qualidade de vida, qualidade de tempo, pastoralismo, lembrando sempre uma coisa mais rural, tá? Então, sempre buscando aí essa coisa mais campal, realmente, né? Sempre buscando viver essa coisa mais pastoril, né? Eu vou voltar lá pro pastoralismo, cuidar ali do meu gado, né? Do meu campo, natureza, né? Aquela coisa mais good vibes, uma coisa mais nesse estilo, tá? Então essas são as principais características do nosso arcadismo. E aí a gente tem alguns termos utilizados dentro do arcadismo. Eu tenho certeza que pelo menos um vocês conhecem, né? O que são esses termos? Alguns escritores lá, né, nos seus textos, utilizavam termos em latim, tá?
Então, esses termos em latim são muito conhecidos dentro do arcadismo, são muito conhecidos dentro da literatura. Se cair no vestibular, é interessante que vocês saibam aí os significados desses termos, beleza? Então, vamos lá. Locus amenus significa local agradável, né? Um local agradável de se viver, um local agradável, né? Uma coisa mais uma vez, lembrando aquela qualidade de vida. Fugere urbem, tá? Ou fugere urben, que significa aí fugir da cidade. Lembra que eu falei que vai ser uma coisa mais campal? Então, essa coisa de fugir da cidade, sempre, sempre, sempre muito presente, tá? Inutilia truncati, que significa truncar o inútil, então viver apenas daquilo que é necessário, nada de exagero, eu vou viver do que é necessário, vou viver uma vida simples. Hoje em dia isso voltou, tá, meninas? As pessoas hoje em dia conhecem como minimalismo. É basicamente isso, minimalismo, tá? Então, viver do que é necessário. E o termo mais conhecido, muita gente tatuando isso sem saber o que significa, quase mais conhecido que Maktub, Carpe diem. Carpe diem é um termo que eu particularmente gosto muito, tá? Por mais que seja um clichêzaço. Eu curto muito, que significa aproveitar o agora. Então, eu preciso aproveitar minha vida agora, eu preciso saber viver o agora, porque eu não sei se amanhã eu estou viva, eu não sei se daqui 1 minuto eu estou viva, se vai acontecer algum acidente, eu não sei se quem eu amo vai estar vivo amanhã. Então, essa coisa de realmente viver a vida. Sabe quando você quer meter o louco, aí você fala, não sei se amanhã eu vou estar vivo? É isso, cara, é carpe diem, é meter o louco, é aproveitar o agora, sabe? Então, é basicamente isso. São termos aí conhecidíssimos dentro do arcadismo, dentro da literatura em geral, beleza? E aí a gente começa dentro do Brasil a ter um ciclo literário. Bah, como assim? Esse ciclo literário ele não existe desde sempre? Não. A gente estava falando de uma literatura antes, muito mais oral. Como assim muito mais oral? A gente falou dos sermões dos padres, então aquela questão, né, mais da igreja. Textos que eram apresentados aos índios, textos ali, cartas, e agora não. Agora, como a gente começa a ter aí as escolas, né, pessoas que estudaram em Coimbra, pessoas que estudaram ali, né, em Portugal, elas passam a voltar para o Brasil e montar escolas, e isso nos faz ter um ciclo literário. Então, eu vou ter uma obra, né, um autor, na verdade, e esse autor vai escrever essa obra, e essa obra vai ser lida pelo leitor, o leitor vai influenciar o autor, que vai escrever uma obra, que vai ser lida pelo leitor, que vai influenciar o autor. Então, é um ciclo aí literário que acontece até os dias de hoje. É basicamente isso. Ele tem início ali no arcadismo, beleza? Então, é super importante nós sabermos dessa informação, tá? Normalmente, talvez possa cair alguma pergunta que envolva isso, para vocês precisam ter este conhecimento. Fechou? E aí, já tratando dos escritores, né? Nas outras escolas a gente focou bem nos escritores, dessa vai ser só uma pinceladinha, beleza? Então, eu vou separar em lírica e épica, tá? E se tratando da lírica, os dois principais escritores são Cláudio Manuel da Costa e Tomás Aquino Gonzaga. O que Cláudio Manuel da Costa escreveu? Ele escreveu uma obra que chama Obras Poéticas, né? Contém alguns poemas, como o nome já diz. E ele escreveu um livrinho chamado Vila Rica, né? Não deu muito certo. Uma espécie de livro de poema que não deu muito certo, mas que, né, foi o início do arcadismo. Então não tem como deixar de citar o cara, Cláudio Manuel da Costa. Ele tem essas duas obras aí importantíssimas, porque deram início ao arcadismo, somente por isso. E nós temos já Tomás Aquino Gonzaga, que escreve Marília de Dirceu. Como eu disse, vai ser aquela coisa, né, muito, como eu posso dizer, muito padronizado. Então vai ter um padrão na escrita. O amante, o galanteador, né, o amor, vai precisar ser daquele jeito, ele vai precisar tratar a mulher como a coisa mais importante da vida dele, então sempre muito galante, muito romântico, aquela coisa, aquela melosidade, tananã. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, naquela época o povo gostava e é isso aí. Então, ele vai escrever aí Marília de Dirceu.
E eles vão usar pseudônimos. O que são pseudônimos? Eu vou me fingir de alguém. Então, eu escrevendo dentro do meu texto, meu nome vai ser de outra pessoa. Então, eu vou fingir que não sou eu que estou escrevendo, que é Dirceu que está escrevendo. Né? A gente vai estudar um grande nome mais pra frente, chamado Fernando Pessoa, que tinha milhares de pseudônimos. Clarice Lispector escreveu um livro como se ela fosse um homem, sabe? Então, essa questão de eu me fingir ser outra pessoa dentro da arte. Então, ele escreve Marília de Dirceu. Marília era a amante dele, né? A amada, e de Dirceu, que seria o pseudônimo dele. Então, minha Marília ou Marília do Dirceu, beleza? Que vai contar aí a história, né? Aquela questão muito padronizada, um romance muito padronizado, né? Uma questão aí mais galante, beleza? E aí ele escreve também cartas chilenas, que aí é uma obra dele não tão conhecida, que também segue total esse padrão, fechou? Então, esses dois escritores são os mais conhecidos dentro da lírica, né? Do nosso arcadismo. E aí, nós temos também a épica, né? O que seria essa épica? Lembra que a gente tratou no nosso vídeo de gêneros literários? Inclusive, tivemos o último vídeo de redação foi sobre gêneros textuais, que são diferentes de gêneros literários, tá? Então, nossa última aula, né? Uma das nossas primeiras aulas, de literatura foi sobre gêneros literários. E nós tratamos dos épicos, né? Que são épicos, textos históricos, textos que contenham aí alguma parte histórica dentro, né, da história do texto. E nós temos dois nomes aí da épica. Gente, eu vou falar que foram épicos, assim, que você lia e falava, nossa, tá descrevendo a história? De jeito nenhum, né? São pequenos épicos que contam um pouquinho ali, né, da história, né? Igual nós temos ali, né, na imagem, Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia. Não é bem assim, né? Na realidade, tem ali partes e partes. São pequenos épicos, nada muito, ai meu Deus, como isso me mostra o que aconteceu. Não, eram épicos ali bem simples, beleza? Então nós temos Basílio da Gama, tá? Com o Uruguai, beleza? Que ele vai contar aí um conflito dos índios, né, do sul com tropas luso-europeias, então vai ser um conflito entre índios e tropas, né, vindo da Europa, tá? Isso vai ser a história aí do Uruguai. E nós temos aí Frei Santa Rita Durão com Caramuru, tá? É um livro, uma história muito conhecida, já teve filme, já teve minissérie, né? É uma história aí mais conhecida dentro da literatura, beleza? Que conta a história, né, de índios ainda, falando de índios, né? Mas a gente ainda tem o homem branco como herói. É daí que começa a surgir mais, né, o Brasil dentro das histórias, dando início ao romantismo, mas enfim. E conta aí, né, uma história de amor, onde ele precisava escolher qual das duas meninas ele ia ficar, e aí acontece a morte da Moema, enfim. Caso vocês queiram saber mais dessa história, vocês vão ter que ler o livro. E é de extrema importância que vocês tenham conhecimento dessa história, beleza? Então, essa acho que obra é uma das principais dentro do arcadismo, tá? Caramuru. Então, basicamente, ele é dividido em lírica e épica. Esses 4 autores são os principais. Foco aí em Caramuru, mas é de extrema importância vocês conhecerem todas as obras, tá, galera? Quanto mais conhecimento, maior domínio do assunto, mais fácil e bem no vestibular. Então, é basicamente isso, nosso arcadismo. Eu finalizo aqui falando aí da épica, falando aí, né, do que já estava acontecendo dentro dos escritos, beleza? Isso é o arcadismo, tá? Eu vou voltar lá no primeiro slide para ficar bonitinho, enfim. Isso é o arcadismo, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever, né, no canal, curtir o vídeo, né, fazer suas anotações sobre os temas é de extrema importância. Quando a gente escreve, a gente aprende, né, um pouquinho mais, fica gravado dentro da memória, isso é comprovado cientificamente. E basicamente é isso. Um grande beijo e até a próxima aula.